Prof, a senhora que é referência aqui no estado, né, do feminismo, né, do feminismo negro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pauta do feminismo negro, que é, e se, como eu posso, é porque eu não, para a gente aprender, nós aprendermos, porque não basta só as mulheres, né? Nós homens temos que procurar entender essa pauta e respeitar essa pauta. Veja, do ponto de vista, né, teórico, eu discuto pouco o feminismo, mas assim, nós, né, o que é quando se fala do feminismo negro, né, do que nós estamos falando? Ora, historicamente, o feminismo, né, ele foi lançado, né, por mulheres brancas, né, eh, essa pauta, né, das reivindicações para as mulheres. E o que é que o feminismo negro traz? Traz um diferencial. Ora, as mulheres, o lugar dessas mulheres diz muito das suas lutas. As mulheres brancas, né, o feminismo, digamos assim, branco, ele é um movimento importante, sim, mas não falava exatamente das dores e das condições reais de vida das mulheres negras. Então, quando as mulheres negras, né, começam a dizer, olhe, vocês falam desse lugar, né, vocês falam dessas reivindicações, mas essas nossas reivindicações, vão muito mais além. Por quê? Porque nós temos uma formação social histórica que um país que ele foi fundado, né, sobre as nossas dores, né, sobre o nosso trabalho, sobre o trabalho escravo. Nós tivemos uma abolição inacabada. As pessoas negras, com o fim da escravidão, essas pessoas elas acabam sendo jogadas à própria sorte. E aí você tem toda uma realidade, um contexto social de que essa população negra ela não foi incorporada, né, ao processo de desenvolvimento, ela sai da escravidão, sem trabalho, sem casa, sem terra. E nessa perspectiva, ora, como falar, né, das dores dessas mulheres negras, né, violentadas enquanto mulheres negras, enquanto mulheres escravizadas, como falar dessas dores, né, da mesma forma que as mulheres brancas. Então, o feminismo negro, ele puxa, né, para si as verdadeiras condições reais, né, bata real, né, do que é que para nós, né, é considerado as nossas lutas, né, como, por exemplo, falar de feminismo negro, quando a gente fala de feminismo negro, a gente fala, sim, das dores das mulheres negras, nós falamos das condições das mulheres negras, mas nós falamos também das condições dos filhos das mulheres negras encarcerados, né? O genocídio da juventude negra, né? Mães que têm os seus filhos mortos pelo braço armado do Estado. Então, assim, falar de feminismo negro vai muito além, né, da gente falar apenas, né, dessa relação, né, das mulheres, né? Porque vai muito, muito mais além. Por quê? Porque há uma estrutura, né, que é construída, né, e dentro dessa estrutura construída, né, está as mulheres negras, elas estão na base,
né, dessa pirâmide, né, da pirâmide social. Então, assim, não dá para falar, né, de feminismo negro, de feminismo, né, feminismo, de um feminismo que seja, homogêneo, um feminismo que parte, né, das condições das mulheres brancas. Mas é por isso que as mulheres negras elas puxam para si, né, o que deve ser, né, a pauta, né, do feminismo negro, que vai muito mais além do que era colocado, tá entendendo? Colocado pelas mulheres brancas, né? Massa demais. E adentrando já nessa perspectiva que você falou, dessa luta, eu tava acompanhando agora o episódio do História Preta, que é sobre Lélia Gonzalez. E ela foi uma das pioneiras que puxou para si essa questão do feminismo negro, ou eu tô equivocado? Veja, Lélia Gonzalez, né, assim como outras tantas mulheres pretas, referências, né, ela puxa, sim, para si, porque a luta das mulheres negras nesse país é a luta é uma luta que tem o seu projeto, né, o projeto de luta é uma luta coletiva. Então, essas mulheres negras, o que é que tem, né, de diferencial, né, na luta das mulheres negras? Que quando as mulheres negras estão pautando o feminismo, né, quando as mulheres negras estão pautando a luta, elas estão pautando a luta antirracista nesse país, né? Então, é uma luta que é uma luta coletiva, é uma luta que é feita partindo, né, da ideia de que que esse país, ele deve muito, né? Ele deve muito a esse povo negro que foi um povo altamente violentado, né? Altamente explorado e que ele precisa ser, esse povo negro, ele precisa de reparação histórica. Então, assim, a Lélia, tanto a Lélia, né, quanto outras tantas, né, a Beatriz Nascimento, traz para si essa luta, né, que é uma luta importante, fundamental, que se dá, né, no campo real, no campo político, no campo da defesa, mas também que se dá no campo teórico, né, que é importante, que é fundamental.